Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos de volta à aula de Ética e Relações Interpessoais, técnico em secretariado. Hoje uma aula importantíssima sobre governança corporativa, porque é uma realidade que vocês encontrarão no dia a dia, quando estiverem no mercado de trabalho. Abraço carinhoso, Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, olha só, Beneditinos, Betânia do Piauí, Cabeceira, Campo Largo, Cocal de Telha 1 e 2, Coivaras, Coronel José Dias, Disseu Arcoverde, Dom Inocêncio 1 e 4, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, maravilha, Landre Salles também, Riacho Frio, também o pessoal de Paquetá, olha só, Cocal de Telha, o Kleber Macedo, abraço carinhoso, Nária Célia Gomes, Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, Piauí, Arnaldo Fontinelli Castelo do Piauí, Unidade Escolar Francisco Salles Martins e Aldenora Lira, mediadora da Unidade Escolar Paulo Ferraz de Capitão de Campos, terceira DRE. Olha só, gente linda de Buriti Alegre. Abraço carinhoso, Dom Inocêncio. Fartura do Piauí, Isaías Coelho. Vamos comigo, seguindo, turma. Então, estamos falando da origem do conceito de governança corporativa. Lembram que eu falei no início da aula que a governança corporativa, ela possibilita, né, que os interesses do dono do negócio estejam aliados, né, aos interesses do administrador, ou melhor, ao contrário, os interesses do administrador estejam alinhados aos interesses do dono do negócio. Por quê? Porque provavelmente o conceito de governança corporativa surgiu para superar o conflito de agência clássico. O que é um conflito de agência? Olha aqui para esse desenho. Ó. O proprietário, o dono, ele contratou um administrador, atribuiu a gestão da empresa para outro indivíduo. Esse indivíduo aqui é chamado de agente. Ele vai agir em nome do proprietário. Quem investiu todo o dinheiro foi ele aqui. Ó. Ele é o dono do dinheiro. Certo? O agente, ele recebe um salário, um dividendo, é um executivo, tá bom? O acionista, né, o dono ou o grupo de donos, acionista ou grupo de acionistas, ele espera o quê? Ele espera que o agente contratado tome decisões que busquem atender aos interesses da empresa. Então, o dono espera que o administrador haja segundo os interesses do dono, proprietário, dos sócios ou do grupo de sócios. Porém, como eu falei para vocês, nem sempre isso ocorre. Muitas vezes, o administrador, o agente, ele age segundo os seus interesses, contrariando os interesses do dono do negócio. O administrador fala, olha, senhor, eu sei o que eu estou fazendo. É a fase típica do administrador quando fala com o proprietário. Não se preocupe não, que eu sei o que eu estou fazendo, mas eu acho que nós devemos cortar custos. O dono fala, os custos estão altos para fabricar esse produto. O administrador, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Está bem? O senhor é o dono, mas quem administra sou eu. E eu tenho autonomia para administrar. Gera um conflito entre o dono e o administrador. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Unidade Escolar Margarida da Silva, Coronel José Dias, abraço carinhoso, salve, salve, alegria, alegria. Turma, em relação ao conflito de agência, o que vai fazer a governança corporativa? Ó? A governança corporativa é esse aqui, ó. A governança corporativa é essa pessoa aqui que está, ó, apaziguando o conflito. Aqui é o dono, aqui é o agente. Eles estão em conflito. A governança corporativa, ela serve
ou para evitar ou eliminar esse tipo de conflito, porque ela vai alinhar os interesses do dono do negócio com os interesses do agente, evitando, por exemplo, que olha a situação que é comum, o administrador busque resultados de curto prazo, o administrador ele toma algumas decisões fortes, decisões complexas, duras, esperando o resultado de curto prazo, ao invés de preservar a longevidade e o patrimônio da empresa. Ele assume um risco muito grande e não comunica, às vezes, esse risco para o dono da empresa. Ou assume esse risco contrariando as orientações do proprietário da empresa. Quando eu trabalhava em Fortaleza, numa concessionária, eu era mecânico. Bom, eu vi essa cena do administrador assumir riscos altíssimos, visando o resultado de curto prazo, de um administrador agir assim e quase levar a empresa onde eu trabalhava à falência. Esse administrador, ele era de Recife, ele trabalhava numa grande concessionária de Recife. E essa concessionária, ela foi considerada por muitos anos em Recife a melhor da cidade, da capital, e ele, um dos melhores administradores. Então, ele construiu uma imagem de administrador, certo? Exemplar, nota 10, eficiente e assim por diante. Então, o proprietário da empresa onde eu trabalhava, ele decidiu contratar esse administrador, esse agente de Recife, para gerenciar a nossa concessionária. Quando esse administrador chegou à empresa, olha, ele já chegou na primeira reunião, olha o que ele disse na primeira reunião. Eu vou demitir metade de vocês e vou fazer com que a metade que sobrou produza o dobro. Olha só, ele falou diante de um corpo de funcionários, queria demitir metade dos funcionários e os que sobraram iriam trabalhar ou render o dobro. Quando ele falou isso, eu já olhei o dono da empresa, olhou assim para ele e fez assim. Já começando a achar estranho com a pessoa, na primeira reunião de funcionários, ele decide que vai demitir a metade, comunicando isso assim, e garantindo que os que ficarem, restarem, vão produzir o dobro daquele grupo inteiro. Nesse momento já houve o primeiro conflito entre o proprietário e o administrador. Não sei como eles conversaram depois, mas houve demissões da empresa, porém não foi a metade. Provavelmente já houve um primeiro conflito, uma conversa entre o proprietário e esse agente, dizendo, olha, não é bem assim, não se demite metade do corpo de funcionários, visando produzir o dobro. Houve sim demissões, mas foram pontuais. Uma demissão em cada setor, para diminuir custos, porque o administrador, o agente, ele garantiu para o proprietário, essa empresa vai ser tão boa, tão eficiente, tão eficaz quanto a que eu administrava em Recife. Bom, o tempo foi passando e ele foi tomando uma série de decisões que, em vez da empresa dobrar o faturamento caiu pela metade. Percebe bem? Ele falou que iria dobrar e o que ele tinha caiu pela metade. Uma das questões foi o relacionamento com o pessoal de trabalho, com a equipe, colaboradores. Ele, desde a primeira reunião, ele gerou em cada um dos colaboradores, e em mim, inclusive, uma aversão. Uma pessoa que não pensa, certo? Que não tem um trato, certo, com funcionários, um trato cordial, tá bom? Bom, o tempo foi passando, o faturamento foi diminuindo, e esse administrador assegurando ao proprietário que o negócio iria render em poucas semanas, em poucos meses. O fato é que, em 3, 4 meses, esse agente foi demitido da empresa, porque senão ia levar a empresa à falência.
Qual foi o seu grande risco, o seu grande erro? Assumiu um risco enorme, não pensou na longevidade da empresa, ele não pensou no patrimônio da empresa, ele pensou em pouco tempo atingir grandes resultados. Ele assumiu um risco alto demais, quase levando a empresa à falência. E ele foi contratado para dobrar, triplicar o faturamento. Então, percebem, gente? Isso é mais comum do que nós imaginamos. O conflito de agência entre o dono e aquele que administra acontece muito. E, em muitos casos, o dono acaba demitindo o agente porque ele tem medo. Tem medo que todo aquele seu patrimônio que foi construído em décadas, em anos de trabalho, certo? Acabe por decisões de risco de um agente. A governança corporativa, ela vai assegurar que o agente tenha práticas, certo? Que não coloquem a empresa em risco, que não coloquem a empresa em situações nas quais a empresa pode ir a uma falência por uma decisão pessoal equivocada do administrador, tá certo? Tá? Observação. Por falar em risco, o que é um risco num contexto de negócios? Para iniciar, todo investimento é um risco. Todo negócio é um risco. A abertura de empresas é um risco. Você faz um investimento visando um retorno. Esse retorno pode não acontecer. Mas no negócio, o risco é qualquer coisa que ameace a capacidade da organização e que, a longo prazo, ameace a sustentabilidade da empresa. É um risco. Eu vou assumir tal risco como esse administrador na empresa onde eu trabalhava assumir. Eu vou assumir tal riscos porque a empresa ganha isso e eu quero que ela ganhe isso em pouco tempo. Eu vou assumir tal risco. Só que o risco que ele assumiu estava levando o faturamento pela metade, conduzindo a empresa à falência. Por falar em risco, gente, os riscos de negócio, existem dois tipos de riscos de negócio. O primeiro risco são os riscos puros, eventos negativos sobre os quais a organização não tem controle. Por exemplo, uma desvalorização da moeda. A empresa não tem controle sobre isso. O governo anuncia que a moeda nacional ela foi desvalorizada e uma pessoa que tinha dinheiro, né, um proprietário que possuía uma certa quantidade de dinheiro numa conta bancária, que essa quantidade ela valia muito dinheiro ontem, hoje ela vale metade do que valia ontem, porque a moeda se desvalorizou, os preços aumentaram de tudo, inclusive da matéria-prima, e a pessoa não é mais tão rica quanto imaginava ser. É um risco puro. A empresa não tem controle sobre as políticas fiscais, financeiras do governo. Mas há um tipo de risco, que são riscos especulativos. Sobre esses riscos, a empresa pode ter um certo controle, que são efeitos potenciais de ações tomadas e escolhas feitas que podem ter efeitos positivos ou negativos, como no caso que eu citei agora há pouco. O agente, ele assumiu um risco, ele escolheu o caminho do risco, que foi diminuir o pessoal e dobrar o faturamento, e esse risco estava tendo um efeito negativo na empresa. Outro modelo que faz a categoria de negócio, de risco de negócios, é o modelo que coloca riscos internos, que é basicamente o risco especulativo, as escolhas feitas pela empresa, e os riscos externos, eventos ocorridos fora da organização, que acabam, influenciando essa organização.
Bom dia, Landry Salles, Unidade Escolar Dr. José Pinheiro Machado, Coivaras do Piauí. Um oi para a Milena, um oi para o Nailson, para a Kathleen, Antônio José, o Everton, Leslie Cristina, Luiz Gustavo, Ragendra, o Everton, Tauan e a Ayla, povo lindo, maravilhoso de Coivaras do Piauí. Abraço carinhoso, turma. Então, ó, o agente, em cada decisão que ele for tomar, ele deve ter em conta quais são os riscos dessa decisão. Antecipadamente, ele tem que saber que, por exemplo, um risco que ele tomar é um risco com alto potencial, ou um risco de médio potencial, ou um risco de baixo impacto. Ele tem que ter consciência que se ele vai tomar essa decisão, qual será o impacto do resultado dessa decisão na empresa. Ele tem que ter essa noção, certo? Por quê? Porque os riscos têm que ser controlados. A pessoa não pode assumir riscos, certo? Sem pensar nas consequências. Quando eu assumo risco sem pensar nas consequências que podem acontecer, inclusive consequências negativas, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo irresponsável. Vamos lá, vem comigo, olha só. Princípios da governança corporativa. Eu já citei agora há pouco, vou apenas aprofundar cada um desses princípios. Princípios os quais que vocês já conhecem por aulas anteriores. Ó, princípio da transparência. Que princípio é esse? Disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, partes interessadas. Então, transparência. Disponibilizar dados e informações, mas que não são apenas dados financeiros, mas, por exemplo, dados sobre tomada de decisão. O administrador, o gestor, ele fala para o dono do negócio, olha, eu tomei essa decisão acerca do setor de vendas da empresa, por exemplo. Outro princípio, equidade. Todas as partes interessadas, todas, independentemente do cargo que ocupam ou nível de participação na empresa, devem ser tratadas de forma justa e igual. É o princípio da equidade, certo? Todas as pessoas, né, o público interno da empresa e o público externo da empresa, mas principalmente aqui, no que diz respeito ao público interno, todos os atores devem ser tratados de forma igual. Eu não posso tratar bem o diretor da empresa e não tratar bem com justiça uma pessoa de um cargo de baixo escalão, tá bom? Alô para a Alana, Edvânia, Laís, Marina e a professora Sunamita de Campo Largo do Piauí. Abraço carinhoso. Outro princípio, ó, prestação de contas. Essa prestação de contas, ela deve ser periódica, a cada 3 meses, a cada 6 meses, mensalmente, e deve abordar toda a movimentação econômico-financeira da empresa. E ela deve ser também compreensível, clara e compreensível, certo? Deve ser compreensível, tá bom? Quarto princípio, olha só, responsabilidade corporativa. O zelo por todo o ambiente e sistemas em que a empresa está incluída. Isso exclui o quê? Inclui o quê? Responsabilidade financeira, ambiental, forma de tratamento com os colaboradores e outros aspectos, turma. E vamos entrar agora noutra dimensão da governança corporativa, que é o denominado compliance. Compliance. Olha só. A palavra compliance significa estar em conformidade. O que é estar em conformidade? Vou dar aqui um exemplo grosseiro, mas que serve para entender. Vamos supor que aqui é um quebra-cabeças. E a peça que está faltando para fechar o quebra-cabeças, ela é assim.
Só que você tem na sua mão diversas opções de peça. Muitas peças diante de você. O que você vai fazer? Você vai buscar exatamente aquela peça que caiba nesse espaço e complete o quebra-cabeça. Para essa peça caber nesse espaço, ela precisa estar em conformidade, ou seja, ter a mesma forma. Essa peça aqui não tem a mesma forma, ela não está em conformidade. Essa peça aqui não tem, ela não está em conformidade. A única, ó, essa daqui, ela vai caber naquele espaço, ela está em conformidade. Vamos agora levar para o nível das empresas, tá bom? Aqui nós temos, certo? Vamos supor que esse pequeno quadrado, ele é, certo? Ele simboliza o mercado brasileiro, tá bom? Aqui em cima são as leis. Aqui embaixo são as normas. Aqui são os códigos. Então, a legislação brasileira, certo? O Brasil, ele possui leis, ele possui normas, ele possui códigos internos e externos e outros aspectos que possuem esse formato aqui, formato simbólico, né? Um quadrado. Para a sua empresa estar bem ajustada, em conformidade com as exigências do mercado, ela precisa o quê? Ela precisa ter a mesma forma. Porém, você olha para a sua empresa e você vê que a sua empresa não tem a mesma forma. A forma dela é assim, ó. A forma da sua empresa é assim e o mercado exige que ela seja assim. O que é que você faz? Você tem que fazer um jeito disso aqui caber aqui dentro. É possível? Não, professor, não é possível não. Né? A Islane Thaís de Souza Bispo, Escola Luiz Ubiraci de Carvalho, também de Isaías Coelho no Piauí. É possível, professor? Não, é possível? Eu pergunto para vocês. Não, não é possível não, professor. Um círculo caber no quadrado. Como é que um círculo vai caber no quadrado? Você precisa fazer com que esse círculo caiba no quadrado. Está em conformidade, tem a mesma forma. O que você vai fazer? Você vai adotar algumas práticas que vão adequar a sua empresa às exigências. Você dá uma olhada na sua empresa e percebe que você pode melhorar, certo? A sua empresa no que diz respeito à legislação. Você adapta a sua empresa à legislação do país. Legislação trabalhista, você começa a pagar devidamente direitos trabalhistas dos funcionários, não sonega mais o FGTS, você obedece à legislação ambiental, você adequa a sua empresa às normas do país. Normas, por exemplo, normas técnicas, o ISO 9000. Você cria um código de ética empresarial que vai gerenciar as relações da sua empresa nos diversos setores. E você adequa a sua empresa aos códigos de ética profissional que há, né, das diversas profissões dos profissionais que compõem a sua empresa. Fazendo essas adequações, ó, o que acontece? Olha só a sua empresa. Já tomou a forma necessária para estar em conformidade com a exigência do mercado.
O que você vai fazer agora vai só aparar algumas arestas, mas está aqui. Você está em conformidade com as exigências do mercado. O compliance, ele vai assegurar que você adote práticas que vai lhe deixar em conformidade com o que o mercado exige. Então, o compliance, ele está direcionado demais à governança corporativa, pois é uma das tarefas de uma boa governança garantir essa conformidade. O código de ética da empresa é uma boa prática da governança corporativa. O sistema de compliance, ele deve ser compreendido, turma, como um guia de princípios e valores que compõe a identidade da organização, com foco em sua longevidade. Longevidade é uma palavra que está a cada vez mais ela está sendo citada na aula. Uma empresa, ela não deve ser apenas lucrativa, ela deve ter longevidade. Porque não adianta você abrir uma empresa e essa empresa ser lucrativa por 6, 7, 8 meses e depois a arrecadação cair, o faturamento cair e você, com menos de 2 anos, ser obrigado a fechar a empresa. Não adianta. A sua empresa tem que ser lucrativa e ela tem que durar muito tempo, muitos anos, durar bastante. É o que falamos em garantir a longevidade. A identidade organizacional de uma empresa são a sua missão, valores, visão e princípios. Missão, visão, valores e princípios, ela é a base do sistema de compliance. Qualquer decisão e ação dentro da empresa deve privilegiar a missão, visão, valores e princípios. Por exemplo, olha só, essa empresa, o Abrigo do Marinheiro, ela tem como visão ser a principal referência na oferta de produtos e serviços de qualidade em direção às necessidades e desejos da família naval. É a visão da empresa. Qual é a missão? Promover qualidade de vida à família naval por meio de iniciativas de caráter assistencial, sociocultural, esportivo, recreativo e ambiental, preservando as tradições navais e o amor à marinha. E os valores, compromisso com a família naval, nossa razão de existir, ética e transparência, foco na qualidade de serviços, responsabilidade social, simplicidade e agilidade, respeito ao ser humano e ao ambiente. Todas as ações dentro do Abrigo do Marinheiro devem ser ações que demonstrem que a empresa ela é ética, ela é transparente, que ela tem uma preocupação com a qualidade do serviço e assim por diante. O sistema de compliance ele está muito ligado à identidade da empresa. É por isso que eu usei o exemplo anterior do círculo que se tornou um quadrado. Ao se tornar um quadrado, você está cuidando da sua identidade organizacional. Agora, o rosto da empresa é um quadrado, não é mais um círculo. E aí está em conformidade com o que o mercado exige, tá bom? Um dos grandes desafios das empresas é tomar decisões de forma ética, de forma correta, que tenha consequências positivas. Essas decisões de forma ética, em sua maioria, elas são tomadas individualmente. Abraço carinhoso, aluna Kailane, Nayara, Marielle, Kaique, Rangele, Giovana, Leidiane, Alan, Johan, Ramon, de Fartura do Piauí. Abraço Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia do Piauí, Cabeceira, Campo Largo, Cocal de Telha, 1 e 2, Coivaras do Piauí, Coronel Zé Dias de Seu Arco Verde, Domingos Mourão, Dom Inocêncio, Fartura, Isaías Coelho, é muito polo, é Landry Salles, é gente linda, maravilhosa, turma. O que isso quer dizer? Olha só. A empresa tem como valor a ética nas ações. Só que a empresa, a organização, ela não toma decisões éticas.
Quem toma decisões éticas são as pessoas. Elas é que tomam decisões éticas individuais que vão ter consequências no coletivo. É preciso cuidar para que essas decisões individuais elas não comprometam o coletivo, que elas sejam decisões éticas. Porque se esse sujeito aqui não tomar decisões éticas, ele vai prejudicar essa e esse também. Então, é preciso adotar algumas práticas. Que práticas são essas? Por exemplo, demonstrar o apoio da alta administração com um programa de compliance. Lembrando da expressão tone from the top, o tom vem do topo. Ou seja, o primeiro responsável pela prática da ética numa empresa deve ser quem? Deve ser o administrador. Ele é o primeiro responsável. O exemplo de uma postura ética e transparente deve partir do gestor. O tom vem do topo. Se o gestor ou os gestores eles são éticos, o tom da empresa, a cultura da empresa, tende para a ética. Se não, não vai tender para a ética. Vai tender para outras situações. Olha só, Pablo, Bruna, Renan, Robinho, alunos da professora Aldenora Lira, de Capitão de Campos, abraço carinhoso. Abraço carinhoso também para Rita de Cássio Anderson. Maravilha, maravilha, muita gente linda. Uma palavra de incentivo, estudem. O futuro de vocês está nos estudos. O futuro de vocês está na quantidade de informação que vocês acumularem na vida de vocês e souberem utilizar. Nós estamos num período político importante, um período político em que estamos escolhendo presidente, governadores, deputado estadual, federal, senador, e eu vejo muitos jovens de 13, 14, 15 anos brigando por candidato A, brigando por candidato B, quase chegando às vias de fato, xingamentos e agressões. Nessa idade de vocês, escutem, ó, barba branca, nessa idade de vocês, a grande preocupação de vocês tem que ser os seus estudos. Estudar, ser aprovado com boas notas, ser aprovado para a faculdade em pouco tempo, ter uma boa profissão, curso superior, porque não adianta o seu candidato vencer A ou B se você não fez a sua parte para você buscar uma vida melhor. Não adianta. Interessem-se pela política, mas interesse-se muito mais pelo seu conhecimento, pela sua formação. Do que adianta daqui a 20 anos você numa mesa de bar falar, eu votei naquele cara que ganhou naquele ano, e você é uma pessoa que não atingiu o propósito da tua vida, não fez o projeto da tua vida ser realizado. Do que adiantou? Eu tenho orgulho porque votei em fulano. Sim, e você votou em você? Você investiu no seu conhecimento, nos seus estudos, na sua formação, cursos. O melhor investimento que você faz é em você. Tá bem? Eu falo isso para preservá-los desse ambiente político que nós estamos atravessando. Um ambiente tenso. Para lhes dizer, sim, que política é importante. Mas, na idade de vocês, o mais importante é vocês estudarem. E deixar que os adultos briguem. E estudem. Deixa que a gente briga. Vocês estudem, garantem o futuro de vocês. Tá bem? Abração carinhoso. Eu espero que eu tenha incentivado a professora Aldenora Lira. Mas é porque eu vejo alunos meus
de 8, 9 anos brigando por política, em vez de estudarem para a prova de português, de ciências, de matemática, brigando por política e não fazendo a tarefa de casa, do que adianta? Uma sociedade funciona quando cada um faz a sua parte. A parte de vocês hoje é estudar, tá bem? Garantir o futuro de vocês. Se você garantir o seu futuro, pode vir o pior presidente, o pior governador, você está seguro. Entenderam bem? Pior deputado federal, senador, prefeito, diretor de síndico, se você se garantir, você estará seguro, tá bom? Abraço carinhoso! Olha só, Coivaras do Piauí, certo? Milena Salles, Kathleen Maria, o caçote. Fazia tempo que eu não escutava essa palavra, caçote. Abraço carinhoso, querido. O Everton, Antônio Anailson, gente linda, maravilhosa, tá bom? Um abraço para Pablo, Bruna, Renan, Robinho, estudem. Pablo, Bruna, Renan, Robinho, alunos da Aldenora, estudem, estudem, estudem. Preocupação de vocês, estudar, 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 estudar. Essa é a preocupação de vocês hoje, não é outra. Estudem, 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 tá bom? Rita de Cássia e Anderson, abraço carinhoso. Eu tenho quase 50 anos, eu já passei por uma série de governantes no país. E eu nunca saí do meu foco, que foi estudar. E hoje tudo que eu conquistei na vida foi graças aos meus estudos. Todo o conhecimento, as horas que eu fiquei em casa, que eu não saía para jogar bola na rua, que eu ficava lendo um livro, que eu ficava estudando para a prova, que eu fazia um trabalho, enquanto pessoas brigavam por time de futebol, por político, eu estudava. Hoje eu estou colhendo os frutos de todos os meus esforços acadêmicos. Façam o mesmo, tá bom? Recomendo, façam o mesmo. Abraço para as alunas Raine e Thaís, de Coronel José Dias. Maravilha, maravilha. Salve, salve. Vamos seguir para dar tempo. Olha só. Trabalhar o fortalecimento da cultura de compliance. Trabalhar o fortalecimento da cultura, turma. A cultura de compliance, ela precisa, né, as práticas de governança corporativa, o compliance, precisam tornar-se uma cultura. O que é uma cultura? Uma cultura é algo que você internaliza e passa a agir naturalmente, tá bom? Professora mediadora José Dias, é a Silvia Oliveira. Abraço carinhoso, turma. Mais alguma prática? Disseminar a cultura de compliance, investir no treinamento dos colaboradores, manter um código de conduta atualizado e com claro direcionamento do comportamento esperado das partes envolvidas. Olha só, o código de conduta, ele não deve apenas existir, ele deve ser atualizado. Lembram quando nós tivemos a aula sobre código de conduta, que uma das etapas do processo de implantação é essa avaliação? Esse código de conduta, de fato, ele representa a empresa ou precisa de algumas modificações? Olha só, manter atualizado, disponível e acessível aos colaboradores práticas e normas de compliance, e envolver as áreas da organização nos processos de compliance, demonstrando a sua importância aí, papel, tá bom? O compliance, turma, ele está ligado, ó, a normas trabalhistas. Você tem que se adequar às normas trabalhistas, ambientais, regulatórias do seu país. Ele está também ligado a normas de certificação de qualidade, como o ISO 9000, a lei anticorrupção e, claro, o código de ética da sua empresa. Kaline Souza, abraço carinhoso, salve, salve. Bom, nessa reta final da aula, faltando cerca de 20 minutos, alguns modelos de governança corporativa, turma. Tá bom? Os modelos são o modelo financeiro, público relevante, a procuradoria e o político. O que é o modelo financeiro? O modelo financeiro, certo? Ele consiste na gestão, construir regras para alinhar os interesses dos administradores e dos proprietários ou dos majoritários e minoritários. Então, o modelo financeiro, ele observa aqueles que investiram na empresa. Finanças, dinheiro.
E ele assegura que os interesses dos agentes estarão em acordo com os interesses dos donos do negócio. É uma visão contratual da firma, ou seja, uma visão legalista. Agir segundo a lei, sempre, para que uma decisão sua não prejudique os interesses do dono, do proprietário do negócio. Continuando. Modelos públicos relevantes ou stakeholders, ou seja, para as partes interessadas. Quais são as partes interessadas de uma empresa? É todo mundo. Cliente é uma parte interessada, os concorrentes, a comunidade, os investidores, o marketing, fornecedores, parceiros, governos, enfim, todo mundo é parte interessada numa empresa, tá bom? O objetivo desse modelo é melhorar as relações entre as partes interessadas, as relações da empresa com o governo, da empresa com os fornecedores, da empresa com os clientes, da empresa com os concorrentes, entre clientes e concorrentes, é melhorar as relações, tornando pública as ações, por exemplo, prestando contas para a comunidade sobre a responsabilidade social e sustentabilidade. Você vai mostrar o seu rosto à sociedade, precisa mostrar um rosto que seja, pelo menos, aprazível. Modelo de procuradoria. Nesse modelo, a ênfase é no gestor, que busca um retorno elevado para os acionistas. Tá bom? Então, procuradoria. A pessoa, o gestor, é como se fosse um procurador. Ele recebeu uma procuração do administrador para bem do proprietário, para bem gerenciar a sua empresa, tá bom? Modelo político. Consiste em adotar práticas de governança corporativa por motivos políticos internos ou externos. Então, mudanças políticas no país, certo? Podem gerar numa empresa a necessidade de práticas de boa governança, boas práticas de governança corporativa que estejam de acordo com a mudança política do país, por exemplo. Agora vamos falar de classificação das empresas, tá bom? Porque as empresas são diferentes. Por exemplo, você não pode falar que uma empresa... Você não pode falar que a... Vamos voltar outra empresa aqui. Você não pode dizer que a Burger King... Acho que é assim que fala, Burger King. Você não pode dizer que Burger King é uma empresa igual a lojinha que fica na esquina da sua casa. Mesmo que essa loja atue no mesmo ramo, o ramo de hambúrguer e de cachorro-quente. Porque Burger King é uma empresa que possui um porte e essa lojinha possui outro porte. Ela se estrutura de outra forma. Então, com relação à classificação das empresas, nós podemos classificá-la em natureza jurídica, estrutura de controle, controlador e o porte da empresa. Ó. As empresas podem ser classificadas segundo a sua natureza jurídica, segundo as estruturas de controle, a caracterização do controlador e o porte da empresa. Eu vou aqui apresentar duas classificações, por natureza jurídica e pelo porte da empresa. Vem comigo. Segundo a natureza jurídica, uma empresa ela pode ser do terceiro setor, ela pode ser uma cooperativa, sociedade limitada e sociedade anônima. O que quer dizer segundo a natureza jurídica? É segundo o seu CNPJ. É que vai dizer como é essa empresa. O que é o terceiro setor? Gente, o terceiro setor são organizações não governamentais que não têm fins lucrativos. Não confunda terceiro setor com o setor terciário da economia, né? Temos os setores da economia, que é o primeiro setor, matéria-prima, segundo setor, a indústria, terceiro setor, o setor terciário, que é o comércio. Nós temos também algo chamado terceiro setor, que são atividades desenvolvidas por empresas não governamentais
que atuam em áreas que o governo deveria agir. Então, vem comigo, ó. Por exemplo, essas empresas estão voltadas, por exemplo, para a educação. O governo não investe em educação. No Brasil, há uma necessidade de mais investimento, o governo não faz, o terceiro setor vem e investe na educação, investe na saúde, investe no combate à fome e à pobreza, ou investe em alguns serviços públicos que vão melhorar as condições da sociedade. Aqui nós temos, por exemplo, nesse quadro aqui, ó, alguns exemplos de empresas que são do terceiro setor. Olha só, SOS Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica é uma ONG cujo fim é a defesa e preservação da Mata Atlântica. Professor, para isso existe o IBAMA. Sim, para isso existe o IBAMA. Mas como o IBAMA não consegue dar conta de todo o serviço, o terceiro setor vem e atua também nessa área por meio da fiscalização da sociedade civil sobre essa temática Mata Atlântica. Ó. Instituto Arapial, o Instituto Sou da Paz, que aborda a violência, WWF e assim por diante. Outros exemplos, terceiro setor, ó, os cartórios, as fundações, como eu coloquei aqui, ó, Fundação Mata Atlântica, partidos políticos, eles fazem parte do terceiro setor, entidades sindicais e assim por diante. Esse é o terceiro setor, tá bom? Nós temos também as cooperativas. Cooperativas ocorrem quando pessoas se associam, montam uma empresa, não necessariamente essa empresa tem que dar lucro. Ela dá lucro, mas o objetivo não é o lucro. Esse lucro, ele é dividido em partes iguais, de acordo com os associados. Ela tem que ser lucrativa, mas o lucro tem que ser partilhado. Porque muitas vezes o lucro numa empresa, ele não é compartilhado entre os sócios. Ele serve para outros fins, por exemplo, novos investimentos que serão feitos, tá bom? Seguindo adiante, ó, sociedade limitada. Sociedade limitada é quando nós sabemos a quantidade de sócios que tem uma empresa. A empresa Alfa, ela da Nara, possui 20 sócios. Cada sócio possui uma quantidade específica de ações, certo? Cada sócio tem uma cota limitada. Então, essa empresa é limitada. Por quê? Cada sócio tem sua cota e não há possibilidade de ninguém ingressar nessa empresa, ninguém externo. Quando uma pessoa sai de uma sociedade limitada, um sócio sai de uma sociedade limitada, os demais, eles têm que cobrir esse vazio. Os outros que ficaram. Por exemplo, tem 20 sócios numa empresa, sociedade limitada, são 20 pessoas. Uma saiu, e essa saiu e levou o seu investimento de 20 mil reais. As 19 que ficaram, elas têm que cobrir esses 20 mil que saiu com a saída do sócio, investindo uma quantidade, cada uma, necessária para formar os 20 mil reais que vão cobrir a integralização do capital, porque cada empresa ela tem um capital específico. Abriu uma empresa, essa empresa é de 300 mil reais. Ela sempre deve ter o capital de 300 mil reais, tá bom? Continuando. Sociedade anônima. Sociedade anônima é quando eu não sei, basicamente, quantos são ou quem são os sócios do negócio. São empresas que têm o capital aberto. As ações são vendidas na Bolsa de Valores. Essas empresas, elas visam lucro. Elas vendem ações na Bolsa de Valores, qualquer um pode comprar. Professor, como é que gerencia essa empresa? É feito um acordo entre os sócios. Eles podem fazer o seguinte acordo, por exemplo, olha, aquele que tiver 51% das ações, ele pode administrar a empresa. Os demais fazem parte do conselho de
administração. Percebe, então? Esse acordo entre os sócios é que possibilita que a empresa tenha um administrador. Mas os outros também terão a sua participação na direção. Porém, a palavra final, digamos assim, é de quem possui mais ações. Continuando, olha só, gente. Agora, com relação ao porte. Turma, com relação ao porte, nós temos microempresa. O que é porte? Porte é o tamanho da empresa. Nós temos, por exemplo, microempresas. O que é uma microempresa? É aquela que tem uma receita bruta anual de até R$360 mil. Se sua empresa, num ano, ela tem uma receita bruta de R$360 mil, ela é uma microempresa. Mas, se ela for tiver uma receita entre 360 mil e 4,8 milhões, ela é uma empresa de pequeno porte. Se ela possui uma receita entre 4,8 milhões e 300 milhões, é uma empresa de médio porte, uma média empresa. O que é uma grande empresa? É aquela que tem uma receita bruta anual acima dos 300 milhões de reais. Então, são poucas as grandes empresas no Brasil, não é? A estrutura da governança corporativa, temos pouco tempo, vou só citar, tá bom? A classificação dos sócios, há uma classificação feita para os sócios, mas basicamente, certo? Um voto por cada ação é o que um sócio tem direito, tá bom? Nós temos uma assembleia e reunião de sócios. A empresa, anualmente, ela deve realizar uma assembleia cerca de 4 meses após o encerramento, certo, do exercício anual. Nessa assembleia, a empresa vai ter uma prestação de contas, ela pode eleger diretores, ela pode cuidar da questão do pagamento dos administradores, da remuneração, ela pode criar comissões, comitês e assim por diante. A assembleia, ela é obrigatória e ela é muito mais complexa que uma reunião. Uma reunião, ela tem procedimentos simples. Eu posso reunir os sócios de uma empresa para conversar sobre alguns assuntos. A assembleia não. A assembleia tem uma convocação, ela tem um quórum, ela tem uma chamada, a primeira chamada, a segunda chamada e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Uma empresa, ela tem que ter esses setores aqui, ó. Conselho de administração, conselho consultivo, os comitês do conselho de administração, políticas de gestão, conselho fiscal e auditoria independente, tá bom? Então, olha só. Conselho de administração é o órgão que é encarregado do processo de decisão da empresa. Ele que vai tomar as decisões que afetam a empresa, tá bom? O conselho consultivo, ele apenas assessora o conselho de administração. Ele faz a consulta, ele dá um parecer, olha, nós achamos que a empresa, nós sugerimos que a empresa adote essa ou aquela prática. Eles são consultados e dão um parecer, mas a decisão sempre é do conselho de administração. Continuando, olha só, os comitês. Os comitês, eles auxiliam o conselho de administração no gerenciamento da empresa. Então, temos comitê de auditoria, auxilia o conselho de administração na auditoria da empresa. Olha só, comitê de pessoas e recursos humanos são auxiliares na administração da empresa, auxiliares do conselho administrativo. Continuando, ó, política de gestão e controles, responsável pela gestão e por controle dos processos da empresa, evitando os riscos do negócio, ou pelo menos evitando, minimizando o impacto desses riscos. Auditoria independente, turma. Toda empresa, ela tem que analisar as informações financeiras e patrimoniais. Para garantir que essa análise ela seja imparcial, ela seja isenta, ela seja técnica, costuma-se contratar uma auditoria independente que vai estudar essas informações contábeis, financeiras e patrimoniais da empresa. Turma, quando se trata de levantar informações sobre uma empresa,
poucas coisas são tão efetivas quanto uma auditoria independente, tá bom? O Conselho Fiscal, ele vai fiscalizar as ações, principalmente do Conselho Administrativo, tá bom? Ele tem uma série de atividades, tá certo? Temos também para micro e pequenas empresas algumas orientações. A micro e pequena empresa precisa, por exemplo, ter um plano de contas simplificado, balanço patrimonial, demonstrar o resultado do exercício e demonstrar o fluxo de caixa. Ela não tem tantas exigências como uma grande empresa, mas a microempresa ela precisa demonstrar pelo menos algumas boas práticas de governança corporativa. Aí temos nossas considerações finais, tá bem? Sobre o assunto. Aqui as nossas referências. A aula está chegando ao nosso final. Atividades iremos realizar em nossa próxima aula, logo no início da nossa próxima aula, tá bom? Aqui nós temos nossa revisão. Hoje conversamos sobre governança corporativa, origem do conceito, conhecemos o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, recordamos os princípios da governança corporativa, que são a transparência, a equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Aprendemos um pouco sobre o princípio do compliance, estar em conformidade. Nós também aprendemos alguns modelos da prática da governança corporativa, modelos financeiros, públicos, relevantes, procuradoria e político. Conversamos também sobre como classificar uma empresa no que diz respeito à natureza jurídica e no que diz respeito ao porte da empresa, a estrutura de gestão, de governança de uma empresa, os conselhos, comitês que existem, e em nossa próxima aula vamos conversar sobre gestão corporativa inclusiva. Vamos dar uma continuidade a essa questão da governança corporativa, enfatizando agora a dimensão da gestão, dos gestores. Já sabemos, por exemplo, que eles devem ter, não é, os seus interesses alinhados aos interesses dos donos do negócio. Um abraço carinhoso a todos vocês que prestigiaram essa aula. Salve, salve! Até semana que vem e tchau!